Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de comentar hoje sobre uma interpretação errônea sobre o efeito Dunning-Kruger, né? Algo que o pessoal caiu na boca, caiu no gosto aí do pessoal falar sempre, citar sempre o efeito Dunning-Kruger, né? Citar sempre isso como argumentos para tentar criticar, né? Primeiro, negacionistas, né? Ou pessoas rotuladas como negacionistas científicos ou coisas nesse sentido. E a síndrome de Dunning-Kruger ela é utilizada, né, no seguinte sentido, né, que primeiro, né, o pessoal tem uma hipervalorização do conceito de humildade, né, coisa que é algo que mesmo dentro da lógica da síndrome de Dunning-Kruger, você vai ver que não é algo que vai fazer tanto sentido assim, né? E eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, você pega, por exemplo, várias pessoas aí, vários grandes estudiosos, vários grandes nomes da ciência ou até mesmo da filosofia, né? O próprio Nietzsche. Nietzsche, no seu livro Ecce Homo, um dos primeiros capítulos lá, né? Ele já faz a seguinte pergunta: por que eu sou tão sábio, né? E no capítulo seguinte ele faz a outra pergunta, né? Por que eu sou tão inteligente? Né? O Schopenhauer já vai ser outro caso, né, em que ele tem críticas, né, a uma falsa modéstia aí, né. Então, não que uma certa humildade ela não seja algo desejável, mas o problema é qual o sentido dessa humildade e se essa humildade ela não vai significar só a humildade em si mesmo, né. Então temos aqui um problema, né, uma questão de causa e efeito, né. O pessoal inverteu a causa e o efeito aqui, né. O pessoal inverteu no sentido de que o pessoal acha que a humildade é uma causa que vai gerar um efeito, que é você ser mais inteligente ou mais sábio, né? E quando na verdade não. Quando na verdade seria até o oposto muitas vezes, né? Seria o fato de que muitas pessoas que são sábias, de fato, elas muitas vezes são humildes, né? E isso não é uma certeza, não é uma certeza matemática, nem uma certeza lógica, né? Não é uma relação logicamente necessária, mas uma relação probabilística, né? O fato de que muitas pessoas que sabem muito, na maioria das vezes acreditam saber pouco, né? Mas o que é esse pouco, né? É pouco sobre grandes questões, muitas vezes, não é pouco sobre pequenas questões, questões menores ali que, na verdade, são as questões que a grande maioria das pessoas ficam se debatendo aí na internet e nos meios convencionais, né? Então, nós temos essa interpretação equivocada da síndrome de Dunning-Kruger não significa que, pelo simples fato de você ser uma autoridade ou coisas nesse sentido, você teria que necessariamente ser humilde. Até porque muitas das pessoas que invocam a síndrome de Dunning-Kruger, né, o efeito Dunning-Kruger, para criticar outras pessoas, né, por exemplo, tem lá um vídeo de um cara chamado fisiculturista, né, em que ele critica ali um vídeo do Olavo de Carvalho, né? E o cara, obviamente, assim, primeiramente, nos pontos em que diz respeito à física, né? Ele critica algumas tecnicalidades do vídeo do Olavo, em que o Olavo de fato estava errado. No entanto, ele não consegue criticar o vídeo como um todo, ele não consegue criticar a concepção como um todo, né? Já visto que o Olavo está discutindo ali conceitos da filosofia e da ciência que o camarada que fez o vídeo ele não conhece tão profundamente, né? Ele não tem conhecimento aprofundado de filosofia da ciência, que é o campo em que Olavo, sendo um filósofo, ele teria mais condições de vencer, né? Embora que quando ele comenta sobre ciência, né, que é o campo que é fora da sua alçada, ele pode cometer erros, deslizes, né, que são apenas periféricos, né? Então, você pega o exemplo também do Pirula, né? Pirula é outro cara que em outros vídeos, nos seus vídeos em que ele refuta o Olavo naquela questão da Pepsi, né? Ele escora apenas no fato de que ele acertou sobre a Pepsi, mas ele errou totalmente sobre a cosmovisão, né? A cosmovisão que ele quer passar de ciência, né? Então, são casos aí, né? Você tem aquele caso também do Tolstói. Tolstói, né? Tem um livro chamado O que é Arte, né? Eu dei uma olhada lá no Scooby, e a maioria do pessoal fala, tem uma galera, né? Assim, e eu vi isso, uma grande maioria, na verdade. O pessoal fala que Tolstói ele é muito arrogante nesse livro, ele quer impor a visão, né? Porque quando você vai ler, na verdade,
primeiramente, o pessoal distorceu totalmente a forma como Tolstói passa as ideias. Ele não passa de uma forma tão arrogante assim. Primeiro que, ainda que ele passe de uma forma mais altiva aquelas ideias, né? Ele utiliza argumentos robustos para sustentar a sua ideia. Então, assim, é um trabalho ali de mais de 10 anos, né? Então, quando você tenta entender, assim, como um ponto de referência, na verdade, né? Dentro de um ponto de referência, se você toma como referência o fato de que a pessoa ela está chamando o Tolstói de arrogante, estando ela na posição de uma pessoa que, primeiro, que nada produziu a respeito de arte, segundo, que pelo teor do comentário não sequer entendeu, né, o conteúdo inteiro do livro, e muitas vezes sequer teria como se comparar a Tolstói, visto que está na condição de mero diletante que está ali apreciando que um grande escritor da literatura russa condensou em mais de 10 anos de experiência trabalhando com arte, né? Então, você vê também um caso do Nietzsche. Nietzsche, ele foi um cara que talvez faltou sabedoria, em alguns momentos. Talvez, né? Muitas pessoas dizem que o Nietzsche foi louco, ele tinha problemas de personalidade, alguma coisa nesse sentido. Mas você vê o seguinte, né? A arrogância do Nietzsche, em muitos casos, era justificada? Sim, né? Porque o Nietzsche ele foi um dos caras que teve uma das melhores compreensões a respeito dos fenômenos que ele chama de apolíneo e dionisíaco, né? Que são coisas aí e até assim, sobre a genealogia também da moral, que é o título de outro livro dele, são coisas aí que até mesmo, você pega um filósofo brasileiro que é totalmente oposto ao Nietzsche, aí, né, é o filósofo conservador chamado Mário Ferreira dos Santos, até mesmo ele vai vai dar alguns elogios, né, ele vai sustentar algumas posições com base na própria filosofia do Nietzsche, né, e vai tecer alguns elogios ao Nietzsche, né? Embora que ele não pode concordar integralmente com Nietzsche, visto que ele não conseguiria sustentar, digamos, a sua filosofia conservadora dentro desse escopo aí, né? Mas até você pega um outro filósofo aí, o Jordan Peterson, mais atual aí, né? Ele usa referências em grande parte nietzschianas, né? No seu livro, né? O 12 Regras para a Vida, né? E o outro livro que fala sobre o caos, né? Da ordem e o caos, né? Enfim, então você vê que de fato o efeito Dunning-Kruger ele é algo que se aplica, mas ele é algo que na grande maioria das vezes ele se aplica muito mais em quem está denunciando supostos efeitos de Dunning-Kruger, suposta síndrome de Dunning-Kruger nos seus adversários de argumento, né? Que muitas vezes grande parte das pessoas que utilizam o argumento do efeito Dunning-Kruger estão incorrendo em efeito Dunning-Kruger, né? Então eu vejo que esses acontecimentos paradoxais, eu já vi isso acontecer diversas vezes, em diversos vídeos eu percebo coisas desse sentido, né? Então é isso, né? Então eu percebo que o efeito Dunning-Kruger ele é muito distorcido, né? E muitas vezes ele leva a uma humildade falsa, a uma humildade, né? Que como o Schopenhauer diz, leva-se, né, a humildade aí a uma falsa humildade, a uma humildade com uma intenção subjacente, né, de você se mostrar humilde, né, e se mostrar e humilde são duas coisas que já a princípio são contraditórias, né. Então é isso aí, pessoal.